Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre evangelismo. Esses dias uma moça deixou um comentário aqui no meu canal pedindo para eu explicar qual é a melhor maneira de falar de Deus para as pessoas, como compartilhar o nosso testemunho. Então eu vou te dar algumas dicas e eu espero que ao final do vídeo você se sinta mais encorajado para compartilhar do evangelho, tá bom? Então, falando sobre evangelismo, todos nós temos esse dever de levar o evangelho para as pessoas. Se você nasceu de novo, se Jesus salvou a sua vida através do sacrifício dele, você agora tem esse dever. E foi o próprio Jesus quem disse isso. Olha o que ele disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você não sabe ainda, evangelizar é contar sobre Jesus para as pessoas. E para isso, existem 4 passos. O primeiro é você falar que Deus é um Deus santo, um Deus que criou todas as coisas. Deus não tem pecados. E o segundo passo é você dizer que todos nós, por sermos pecadores, nós estamos condenados eternamente por causa disso. Nós estamos debaixo da condenação, porque Deus é santo e nós somos pecadores e não podemos ter comunhão com Deus. Mas o terceiro passo nos dá uma esperança de que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o próprio Filho Jesus, que não tinha pecados, para morrer na cruz em nosso lugar. Nós merecíamos aquele castigo, mas Jesus entregou a sua vida em nosso lugar e agora ele pode nos reconciliar com Deus. E o quarto passo é: o único modo de nós sermos salvos e reconciliados com Deus é arrependendo dos nossos pecados e crendo em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então é fácil, na verdade. Compartilhar o evangelho é falar de quem Jesus é, o que ele fez por nós e agora o que nós devemos fazer. Nós devemos responder a este amor de Deus, tá certo? Parece algo simples, mas eu sei que não é, porque grande parte das pessoas, elas têm medo, elas têm vergonha, elas não sabem como dizer isso, né? Então eu vou te dar aqui 4 passos para você evangelizar. E tudo vai ficar mais fácil a partir de agora, tá certo? E o primeiro deles é para você orar acima de tudo. A oração é a base para toda a nossa vida cristã, para tudo que a gente for fazer. Antes de você sair de casa, você deve orar. Antes de você fazer um negócio, de você conversar com as pessoas, você deve orar. E no evangelismo, a oração é fundamental, porque muitas vezes nós achamos que sabemos o que a pessoa está precisando, mas só Deus sabe. E Deus pode colocar palavras na nossa boca sem que nós percebamos. Então nós devemos confiar, assim como diz em Provérbios capítulo 3. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, você precisa confiar em Deus e não nas suas habilidades. Tem pessoas que falam muito bonito, falam muito bem, mas elas não oram, não confiam em Deus. E por isso o Espírito Santo não age. E não existe essa questão de que nós somos capazes de convencer alguém. Nós não podemos fazer nada. O próprio Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque é Ele que convence as pessoas, tá bom? Então esse é o primeiro passo, é você orar e pedir para Deus capacidade para falar e para que Ele coloque pessoas necessitadas no seu caminho, tá certo? O segundo passo: você precisa sair para fora. O nome igreja, ele significa sair para fora no original. Então, eu sei que você gosta de estar com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. É muito gostoso nós compartilharmos com pessoas que são da mesma fé, pessoas que creem junto conosco. Ela nos fortalece, Deus usa elas para nos fortalecer, nos encorajar. É muito bom isso. Mas o papel da igreja deve ser sair para fora, conhecer novas pessoas e falar de Deus para novas pessoas. E esse é o nosso maior desafio, porque nós precisamos deixar o nosso comodismo. E foi o próprio Jesus quem disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Então a primeira coisa que você precisa entender é que é seu dever fazer discípulos. Mas não quer dizer que você deve sair pelo mundo afora, abandonar sua família e viajar para a África, viajar para países subdesenvolvidos, porque lá as pessoas estão precisando. É verdade, elas precisam lá. Mas às vezes Deus tem um chamado para você evangelizar aí no seu trabalho, na sua faculdade,
na sua casa. Então, às vezes, o mundo não é aquilo que está longe, mas é aquilo que está aí no seu convívio, no seu dia a dia. Você precisa pedir para Deus colocar pessoas no seu caminho. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para casa de carro e durante esse percurso eu pedi para Deus: Deus, me usa hoje, Senhor. Eis-me aqui. Me usa para eu falar de Deus, do Senhor para alguém. Eu lembro que quando eu estava chegando em casa, eu percebi que tinha um mendigo lá do lado da porta. Aí eu pensei, será que é coincidência? Será que foi porque eu orei? Então eu falei: Deus, me dá estratégia, faz alguma coisa, porque se depender de mim, eu não vou falar nada, eu vou ficar com vergonha. Mas eu lembro que quando eu fui entrando, eu fui colocar a chave na fechadura ali, eu não estava conseguindo encontrar o buraco. E eu tive alguns segundos ali. E naquele momento eu virei para aquele homem, ele olhou para mim, e eu virei para ele e disse: moço, eu estava orando agora mesmo, pedindo para Deus colocar alguém no meu caminho, para eu falar do amor dele. E eu vim aqui te falar que Jesus te ama, que Jesus não se esqueceu de você, Ele tem uma obra na sua vida, e Ele morreu em seu lugar. E eu falei um pouco ali do evangelho com ele, mas aquele homem continuou comendo, parecia que ele nem deu importância. E ele então começou a falar para mim: não, moço, sabe o que é? Eu já tentei várias religiões, eu fui até no Vaticano, eu tentei conversar com o Papa, não consegui, e a vida não tem sentido coisa nenhuma. E ele foi falando das experiências dele, ele não deixou eu contar aquilo que eu queria contar. E então nós nos despedimos, ele foi embora. E eu fiquei com aquela preocupação dentro de mim. Eu entrei para dentro de casa e eu fiquei assim: Deus, o Senhor falou, será que eu falei tudo que eu tinha que falar? Eu queria falar tanta coisa, né? E parece que eu senti o Espírito Santo falando comigo: calma que eu vou terminar essa obra. E passou alguns minutos, tocou o interfone lá em casa e eu já sabia, porque o Espírito Santo revelou para mim: o moço voltou. E quando eu atendi o interfone, eu já ouvi a voz dele, eu falei: só um minutinho que eu já estou indo aí na porta. E quando eu cheguei na porta, o moço veio falando para mim: moço, você me desculpa, eu não deixei você falar tudo que você queria falar, eu fiquei falando demais. E eu fui ali na pracinha e eu percebi que você era um homem diferente. E eu percebi que o seu modo de relacionar comigo foi diferente das outras pessoas. Todo mundo me critica, me julga. E eu vim aqui para te perguntar o que você queria falar para mim, que eu percebi que você queria falar. Então eu falei de Deus para aquele homem. Aquele homem nunca tinha ouvido falar do evangelho, sabe? Apesar de já ter ido em igrejas antigamente, mas ele não conhecia o que Jesus fez por ele. E naquele momento ele chorou, nós oramos juntos e eu creio que Deus salvou ele naquele momento, sabe? Então, foi uma pessoa comum que surgiu no meu caminho. E eu tenho vários testemunhos, eu creio que você também tem, mas você precisa entender que Deus quer te usar. Deus não vai usar anjos, Deus não vai usar nada, porque Deus quer usar você. Você com seus defeitos, com suas falhas, com o seu temperamento. Tudo isso você pode usar no reino de Deus. Se você for perceber, se você se inscreve, se você me segue lá no Facebook, no Instagram, você vai perceber que muitas vezes eu uso experiências minhas, testemunhos meus, de coisas que deram errado, orações não respondidas, de sofrimento. E tudo isso eu uso para a glória de Deus, porque eu sei que muitas pessoas passam pelas mesmas coisas, tá bom? E o terceiro passo para você evangelizar é você se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é muito importante, porque eu vejo que muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, querem evangelizar, mas sem sabedoria. Elas então, muitas vezes saem pelas praças, saem gritando, saem querendo que as pessoas se convertam de todo jeito, de qualquer maneira, mas isso não acontece. Esses dias eu estava vendo uns vídeos no YouTube de um moço que ele prega no centro de São Paulo e ele bate forte com a mão na Bíblia e ele assusta as pessoas com o modo dele. Passam as mulheres, ele fala: vocês estão condenadas, por causa dessa roupa de vocês vão para o inferno. Então ele tem pouca sabedoria e por isso ele vira motivo de chacota, as pessoas zoam dele e é pouco efetivo o evangelismo dele. Então você tem que entender uma coisa: existem dons que eles têm hora, ele tem lugar para acontecer. Dons de línguas, você não tem que falar isso em público, você não tem que ficar gritando, você não tem que ficar profetizando em alta voz, não. Deixa Deus usar você nas coisas simples. O evangelho tem que ser transmitido de forma simples, clara e objetiva. Assim como uma criança, ela deve conseguir te ouvir, assim como o mais velho. Então ele deve ser acessível a todas as pessoas. É lógico, Deus tem as maneiras dele de usar, mas o evangelho precisa ser compreendido primeiro para depois ser crido e recebido no coração da pessoa.
tá bom? Então, você precisa se colocar no lugar da pessoa, porque cada pessoa tem um histórico de vida e você não pode julgar a pessoa. Você tem que tomar cuidado para não ficar criticando, sabe, a religião da pessoa. Eu me lembro que antes de eu me converter, eu era espírita e uma vez uma moça, ela não teve sabedoria e ela virou para mim e falou assim: ó, para com isso de ficar consultando os mortos, né? Para com isso de ficar procurando médium, isso aí é do diabo. E eu lembro que aquilo ali me magoou muito e eu parei de conversar com aquela moça. E depois que eu me converti, eu entendi o que ela quis dizer, mas o modo como ela falou me agrediu, sabe? Porque eu cria de todo o coração que eu estava no caminho certo. Então, você deve tomar cuidado para não criticar e nem julgar as pessoas. Nem o próprio Jesus, ele julgava e condenava, porque ele sabia que Deus é o justo juiz, tá certo? Então esse é o terceiro passo, você se colocar no lugar da pessoa. E o quarto e último passo, eu acho muito importante você demonstrar convicção, ou seja, você ter certeza daquilo que você está falando. Imagine que você chega numa loja para comprar um celular. O vendedor, ele te traz insegurança, ele não sabe se aquele celular é de uma marca boa, se logo vai dar problema ou não, sabe? Ele não te passa confiança. Você compraria esse celular? Eu não compraria. Porque eu preciso ter muita certeza se eu vou comprar mesmo algo, se eu souber das qualidades, das especificações. E da mesma forma acontece com o evangelismo. É diferente, né? Porque agora não é o consumidor que vem até o estabelecimento. Não, é você que está indo até a pessoa. Você está entrando no mundo da pessoa, nas crenças dela. E você agora deve tomar muito cuidado para você não agredir essa pessoa, né? Como eu disse. Mas também você deve trazer uma certeza. Olha, o que eu estou te falando, eu posso te confirmar. Eu experimentei Jesus na minha vida. Jesus mudou a minha vida. Eu era assim. Eu era uma pessoa deprimida e Ele mudou a minha vida. Sabe? Então a melhor maneira, às vezes, de evangelizar não é nem você ficar falando, né, muito de Jesus, mas contar o que Ele fez na sua vida. Eu creio que esse é o maior testemunho que você pode dar. Aquilo que aconteceu com você. Sabe? Eu não acreditava que Deus podia mudar a vida de alguém, mas eu sou um reflexo da glória de Deus. Ele mudou a minha vida. Então, contra fatos não há argumentos. Você foi transformado e isso ninguém pode falar mal, falar contra, sabe? E o apóstolo Pedro, ele foi um homem que viu Jesus evangelizar as pessoas. E ele conta na sua carta, olha o que ele disse: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Aqui o apóstolo Pedro disse que nós devemos estar preparados para responder à razão da nossa esperança. Isso é muito importante, porque muitas pessoas vão chegar para nós tentando nos confrontar, tentando nos acusar, tentando provar que a religião delas é a certa. E você precisa conhecer também as outras religiões, o que as pessoas pensam, mas é lógico que você não precisa ficar se aprofundando, sabe? Porque você deve se aprofundar na verdade. Quando você conhece a verdade da palavra de Deus, do Evangelho, e chega para você uma mentira, você logo percebe, você logo identifica uma mentira. Então foque em conhecer mais a Deus, conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito de todas as áreas da nossa vida. E ele diz que nós devemos ter boa consciência, ou seja, nós devemos estar certos daquilo que nós estamos falando e certos de que estamos vivendo aquilo que estamos pregando. Porque é muito fácil você falar de Deus para as pessoas e não viver isso no seu dia a dia. Isso não vai ser um testemunho efetivo. Você precisa comprovar, através do seu bom procedimento, que aquilo que você está falando é verdade. Então as pessoas, aqui ele disse que elas vão se sentir envergonhadas ao fazer calúnias contra você. E você deve estar preparado também para isso, porque muitas pessoas não vão aceitar o que você falou, mas pelo menos elas devem concordar que você é uma pessoa que vive em integridade, uma pessoa que está buscando fazer realmente a vontade de Deus e você realmente acredita naquilo que você está pregando, tá bom? Então esses foram os 4 passos, eu espero que você goste. Se você quiser, você pode voltar o vídeo de novo para você memorizar e principalmente que você viva uma verdade, que aquilo que você está falando é algo que realmente acontece na sua vida, porque do que adianta você falar de paz se você vive um conflito? É lógico que nem tudo
nós vamos conseguir viver aquilo que a gente prega, mas pelo menos você deve acreditar que esse é o caminho e que você está se esforçando para isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.